Queridos, boa noite, tudo bem? Prazer de novo estar aqui, continuando a série de aulas que eu vou organizando, gravando com vocês no meu canal do YouTube também. Coloco aqui também sempre que posso no Instagram. Eu convido vocês a me acompanharem no meu canal do YouTube, que eu coloco mais a série de aulas que eu estou gravando, à medida que eu vou estudando, pesquisando. Eu resolvi por bem explicar um pouco mais sobre a história da Caxemira, que eu acho que é absolutamente fascinante. Eu trouxe aí como capa uma pintura do século XIX, da escola da Caxemira, que se fala. Aí, no caso, é um tema, um retrato do Krishna, né, uma encarnação do Vishnu em azul, e o Rajá da época, o Parikshit, adorando o Krishna. Aí. Então, isso é uma manifestação até da mistura das influências que teve da arte da miniatura persa, bastante proeminente, inclusive, durante a dinastia Mogol na Índia, no século XVII e XVIII, e as influências que vêm da arte de miniatura persa nas regiões indianas e também dos temas, no caso, dos temas hindus. Então, acho que a Caxemira ela é um exemplo magnífico da fusão da cultura do sânscrito, do hindu, principalmente do vishnuísmo, com as influências persas. Né? E a gente vai ver uma série de influências na arquitetura, na literatura e por assim vai. Então eu trouxe esse belíssimo exemplo da arte da escola de Caxemira para vocês apreciarem no primeiro momento. Só um minutinho aqui. Bom, a gente deve situar primeiro como é que situa a Caxemira geograficamente. Né? Naturalmente ela está ali no alto da cordilheira, perto da cordilheira do Hindu Kush, as extensões mais montanhosas, bem no extremo norte da Índia. E fica protegida aí por enormes paredes de montanhas com neve, né? E dentre elas fica um vale densamente povoado na Caxemira, que se fala, que é uma planície em torno de uma forma oval, né? Aproximadamente 145 km por 40 de largura, extremamente fértil, dentro dessas formações montanhosas. E é ali que fica basicamente onde todas as plantações mais férteis ficam. Isso sempre encantou os visitantes. Né? Você teve, por exemplo, um governante mogol, que foi o Abu Vazal, ele caracterizou como a região como um jardim da primavera perpétua. Né? E todos os lados desse vale da primavera era cercado por montanhas acima de 4, 5 mil metros de altitude. Isso num vale que está 1.800 metros acima do mar, né, que é regado pelo rio Angelur, que está no fundo do vale, né, e percorre para o oeste até mergulhar no desfiladeiro do Pir Panjal, né, nas montanhas Pir Panjal, que formam a região mais a oeste do vale. E o rio depois vai para o sul, né, esse rio, o Gelur, e depois ele corre para formar os 5 rios que vão formar o Punjab, né? Caindo aí para 1.000 metros das cabeceiras aí do Vale da Caxemira até as planícies do Punjab. Né? Então essas são as características topográficas, né, que vão moldar o curso e a cultura da Caxemira ao longo do tempo. Né? E os governantes da Caxemira, boa parte da sua história hindus, desse vale, tinham desfrutado de uma certa liberdade e isolamento de invasores estrangeiros. Né? Você teve a proteção dessas montanhas formidáveis no sul, no leste e norte, que bloqueavam as incursões desses lados. Né? Então as incursões estrangeiras eram raras, difíceis, né? Mesmo vindos do oeste, onde o Gelu cai para o Punjab. Né? Agora, no século VIII, deixa eu só passar aqui. No século VIII, a gente tem algumas tentativas de árabes dos califados, mais regiões ocidentais, tentaram invadir o vale pelo menos uma vez.
talvez duas, mas falharam, né? E depois o invasor, o comandante afegão, o Mahmud Ghazni, atacou a Caxemira duas vezes, em 1015 e 1021, mas ele enfrentou terríveis tempestades de neve e voltou. E depois dele, o Mahmud Guri também tentou levar junto com seus militares escravos, mas eles não conseguiram nenhuma tentativa séria de conquistar a Caxemira e preferiam ir muito mais para a planície do Indo-Ganges no final do século XII. E depois o sultanato de Delhi foi estabelecido no norte da Índia, né, no início do século XIII, mas os sultões de Delhi eles nunca atacaram o vale, né, eles preferiram se concentrar na planície indo-gangética, que era muito mais acessível e muito mais fértil. Esse mesmo isolamento também vai proteger a Caxemira de outros invasões, mas também servindo de refúgio, né, para pessoas refugiadas vindos de outras regiões, né. Um exemplo disso, e aqui tem um dos regentes lendários locais, que é o Sangramaraja, né, filho da rainha Dida, que fundou a dinastia Lohara, a primeira grande dinastia caxemirense. Bom, tudo isso, e a dinastia Lohara também, os antecedentes, foi todo narrado no grande épico caxemirense, que vai ser o Raja Tarangayini, do Kalana, né, do século XII. E o Raja Tarangini, ele vai se estendendo desde dos reis de origem mítica, né? Depois começa a vir os reis de outras dinastias posteriores, até chegar aí, no caso, na dinastia Lohara. E ele pega também casos, por exemplo, que foi narrado as origens dos líderes caxemirenses com o povo caça, que foi relatado no Mahabharata. Então, a obra de Kalana, o Raja Tarangini, ele vai ser o fio condutor, o grande épico, até pela qualidade de extensão dele, que vai narrar a história das sucessões dinásticas e depois vai ser retomado por outros escritores na história da Caxemira. Bom, então devido ao isolamento, você teve também outros refugiados. Um deles vai ser um líder tibetano, o Urinchan, né, budista à época, depois que se converte ao budismo, ao Islã, e ele chega no Vale do Caxemira em 1320, depois de fugir ali das proximidades de Ladakh, né, nas regiões mais ali a leste, junto com o Planalto tibetano, e ele vai liderar uma série de rebeliões, né? Ele foge devido a isso para o Vale da Caxemira. E isso foi logo depois que um outro chefe mongol, o Sulju, ele tentou invadir e devastou a Caxemira, né? E depois da fuga das invasões mongóis, houve a fuga de um rajá local, hindu, que é o Suradeva, e o Urinchan pegou o poder e se declarou rei em 1320, vai governar por 3 anos. E logo depois, que eu acho mais interessante na história da Caxemira, ele vai apontar um ministro-chefe, que vai ser um outro refugiado do vale, que vai ser o Sharmir, provavelmente de origem persa. E o Sharmir, ele tinha migrado para Caxemira em 1313, e ele depois já tinha ascendido a um alto cargo no governo de Suradeva, e também vai servir ao Urinchan. E o Sharmir, em 1339, ele alcança o poder depois de disputas palacianas e vai estabelecer a primeira dinastia de sultões muçulmanos na Caxemira. Então aí, nesse reinado do Sharmir, vai vir a influência persa definitiva. Ele vai inclusive substituir o calendário anterior hindu, Shaka, com outra de influência mais zoroastriana, né, desde os tempos da dinastia Sassânida, do século VII. E Sharmir também ele vai fixar as terras do Estado, né, demandando aí apenas 1/6 da colheita anual, e vai abolir vários outros impostos impopulares sobre os camponeses. Aqui tem a foto do fundador da dinastia Sharmir, né, que é o chamado Shamsuddin Sharmir, uma foto aí no início do século XX.
Bom, então desde de Charmir e Vientiane, você teve o processo também gradativo de influência da classe dos Brahmanes, né? Que eles começaram a cooptar com a administração e a organização burocrática do reino da Caxemira. Né? Inclusive, muitos governantes da Caxemira também vão ter presença de Brahmanes, vão casar também com rajas locais e vizinhos, né? Se estabelecendo na região. Em meados do século XIV, você tem uma explosão de domínio territorial com um neto de Charmir, que vai ser o Shihab-ud-Din. O Shihab-ud-Din, desculpa. Ou Shihab, dependendo da maneira que você pronuncia. Aqui tem a mesquita fundada por ele, da época dele em Baltistan Gilgit, no norte da Caxemira, que vai ser a mesquita de Chakchan, fundada inicialmente em 1370, já observando as características da arquitetura caxemirense, né? Do uso da madeira trabalhada. E, enfim, na época do Shihab-ud-Din, né, você tem uma expansão, inclusive, aí na Caxemira diante de outras regiões além do vale, né? Como, por exemplo, a região mais ao norte de Baltistan, Ladakh no leste e Jammu ao sul. Claro, essas campanhas foram muito onerosas, né? Inclusive o ministro dele de finanças, que era um hindu na época, sugeriu inclusive aumentar a cunhagem de moedas. Inclusive chegou um episódio a sugerir derreter uma imagem de Buda em bronze, né? Coisa que foi rejeitada pelo sultão com essa proposta. E, claro, continuou a cultura persa fluir para o vale, né? E nisso também houve gradativo patrocínio, incentivo na literatura cultura persa, juntamente com as tradições do sânscrito. Né? Então é muito interessante como é que eles já começam a andar lado a lado, diferente de muitas outras regiões na Índia. Você teve já um sultanato que tem um pé nas tradições persas e da tradição muçulmana persa, e ao mesmo tempo também você tem a influência de administradores, de funcionários e ministros brahmanes, que naturalmente vão trazer também a cultura do sânscrito. Bom, depois o Shihab-ud-Din vai ser sucedido por seu irmão, né, o Qutb-al-Din, que vai reinar de 1373 a 1389, um reinado que, durante esse período, vai vir outro imigrante chegar na Caxemira, vindo das regiões ocidentais das terras persas, que vai ser o Said Ali Ramadani, que está aí retratado. E esse santo sufi, ele vai ter consequências enormes, de longo alcance na história da Caxemira, né? E Ali Ramadani, ele tinha, como Vientiane, tinha fugido de instabilidades, né? No caso do Ali Ramadani, ele tinha fugido das invasões das tropas de Timur, né? O grande líder guerreiro do início do século XIV, da Ásia Central, que vai conquistar boa parte das terras persas em várias regiões da Ásia Central. Então, o Ali Ramadani, junto com outros, ele foge do Planalto persa entre 1380 e 86 e vai vir junto com vários acompanhantes, inclusive muitos homens que se afirmam descendentes do profeta, né? São chamados Saídes. Então, em 1381, ele chega junto com essa turma a Caxemira, né, onde o sultão Qutb-al-Din ele recebe calorosamente, né, cerca de 700 membros. E esses homens santos sufis, eles vão estabelecer uma série de redes que chama os Kanakás, que vão se intercomunicar em todo o vale. Então são estabelecimentos sufis onde eles ensinam, pregam, né, e também acolhem pessoas, né, ao longo da sua existência. E o Ali Ramadani também, ele manteve estreito, além da admiração que o sultão tinha, ele manteve laços estreitos com o próprio sultão, inclusive diz que ele mesmo doou o próprio adorno que usava-se na cabeça, né, que é o colar, e dizem que o próprio sultão usava embaixo da sua coroa, inclusive o colar que tinha ganhado de Ali Ramadani.
Então, o Ali Ramadan ele vai ter influência, né? Inclusive, ele não fica muito tempo, mas as consequências vão ser grandes, né? Depois de Qutb-ud-Din, vai ter a sucessão para o sultão Sikandar, que vai governar de 1389 até 1413. E ainda havia uma onda de imigrantes chegando no vale, né? Inclusive o filho de Ali Ramadan, Muhammad Ramadan, chega. E deixa eu só ver onde eu estou aqui. Aqui você tem a retrato da Ali Ramadani, seu túmulo hoje em Kulob, no Tajiquistão. Aqui é um dos principais santuários de Ali Ramadani em Srinagar, né, capital da Caxemira hoje, que também é um perfeito exemplo da arquitetura caxemirense da época, do século XIV e XV. E também nessa época temos a ascensão de outras figuras religiosas. Mas deixa eu só comentar sobre a seção de Sikandar, que vai vir no século XIV. E o Sikandar ele vai ser muito importante porque ele vai patrocinar a construção de inúmeros santuários, inclusive o próprio santuário de Ali Ramadani, que vai ser conhecido como o Kanaka-i-Mola, né, que fica nas margens do rio Chelulu, na região velha ali, cidade velha de Srinagar. E claro, foi reconstruído durante várias sucessões, né, dos tempos, né? Naturalmente não é essa que se encontra hoje, porque é uma estrutura bastante elegante, com os telhados piramidais inclinados, feitos de cedro, e os beirais vão ser, né, delicadamente esculpidos, né, que é um exemplo então tradicional da arquitetura da Caxemira. Enfim, é um ambiente no século XIV bastante volátil na Caxemira, né? Já tinha chegado ao fim a dinastia Lohar anterior, em 1320, né? Havia invasões mongóis. Depois você tem uma série de pessoas que se deslocam para Caxemira fugindo das invasões de Timur, né? E no final do século XIV você tem aí sim a presença notável talvez um dos maiores poetas, a Lal Del, ou Lala, né, que vai escrever, ou também chamado Laleshvari, que ela vem de uma família de brahmanes e depois ela se retira para adorar Shiva, e ela vai questionar toda a ordem sócio-religiosa na Caxemira, né? Ela faz uma tradição junto com outros de questionadores e reformadores religiosos indianos, inclusive que remete ao próprio Buda, né? E lá ela vai, inclusive, romper laços sociais, até com sua família conjugal. Ela vai vagar por longos períodos de tempo em busca das reflexões da verdade. Ela vira, então, uma devota ardente de Shiva. E ela vai descrever nas suas linhas, são belíssimos, a obtenção da liberação do ciclo de reencarnação, que vai fundamentar grande parte do pensamento dela. E ela vai questionar as outras normas, né? Ela questiona, por exemplo, em determinadas linhas das suas escritas, ela questiona os brahmanes. Por que eles têm que adorar, por exemplo, templos de pedra, sendo que não tem nenhum significado esses templos, né? Enfim, isso tudo vai ter uma grande consequência na literatura caxemirense, né? Junto com outros poetas devocionais, né, que vão aparecer em todo o sul da Ásia a partir do século XIV, com o movimento Bhakti, né, uma entrega devocional enorme que isso acontece com o movimento Bhakti, né, questionando os limites da convenção das religiões anteriores. Bom, várias questões também vão se destacar em relação ao crescimento das instituições do sultanato caxemiri do século XIV, né? Em primeiro lugar, essas instituições não vão derivar de nenhuma conexão política com o sultanato de Delhi, que isso fique bem claro, né? Então isso, ao contrário de outras regiões da Índia, como Bengala, Gujarat, o Decão, a Caxemira não é, ela fica muito mais separada. Segundo, a Caxemira também ela não tem nenhuma tradição dos escravos militares e governantes escravos como constitui os sultanatos indianos, como os Tugluks, por exemplo, né? E também a cunhagem das moedas que aparecem, por exemplo, no sultanato de Delhi é completamente diferente do que se observa das moedas cunhadas na Caxemira, né? Na Caxemira, os brahmanes continuam a dirigir os assuntos de Estado, né? Então, mesmo na forma do governo do sultanato, então não há uma transição, uma quebra dessa transição.
O sânscrito e não o persa vai ser continuado sendo usado como uma língua oficial. E embora a Caxemira do século XIV tinha, até o século XIV, uma dinastia hindu, e depois vai vir uma dinastia muçulmana, o sultanato, ela então não tem nenhuma ruptura grave nesse processo de transição, e nem nas suas instituições. Bom, aí eu já falei das consequências das perseguições dos timúridas em cima de massas de pessoas que depois chegam, inclusive, na Vale da Caxemira, né? No governo já no sultão de Sikandar, de 1389 a 1413, Sikandar ele se apressou a se mostrar como um vassalo, um aliado de Timur, né, em Samarcanda. E ele, junto com alguns ministros, eles começam então a desmontar os grandes templos hindus do Vale da Caxemira. Então você tem um período mais de puritanismo muçulmano frente aos hindus. Então nisso aí marca um período de intolerância na história da Caxemira. Né? Ele vai ser um grande admirador dos Ramadanis, né? Que vai ser reverenciado, todos os descendentes do Ali Ramadani. Também outros clérigos, como os Saídes, também vão ter muita influência no governo do Sikandar. E ele, como eu disse, vai ter vai desapropriar muitas propriedades de brahmanes, de templos hindus, né? Inclusive muito da influência do ministro-chefe do sultão, que era o Surabhata, que era um zeloso convertido ao Islã, e ele vai persuadir o sultão a destruir os grandes complexos de templos hindus no Vale da Caxemira. E nisso o sultão ele vai ganhar o título, inclusive, de Buti Khan, né, que vai ser o destruidor de templo. Bom, agora o que eu acho interessante é que depois de Sikandar vai suceder o seu filho, o Zain ul Abidin, que está aqui retratado, e o túmulo que ele constrói, o Buddha Shah, para sua mãe, erguido em Srinagar. E ao contrário do que você pensa, que ele teria também as atitudes do seu pai de intolerância, ele muda completamente. É o período do governo de Al-Abidin que você inaugura praticamente uma era de ouro da Caxemira, né, de 1420 a 1470. Né? Ele subiu com a ajuda de alguns militares aliados no Punjab, em Srinagar, disputando o poder com os seus irmãos. É um reinado de quase 50 anos, né? Ao contrário dos anteriores. Ele é muito mais tolerante. O sultão tinha verdadeira paixão literária e religiosa nas tradições da Caxemira. Isso vai muito além do Islã. Um dos seus poetas da corte, que vai ser o Shrivara, ele vai escrever grandes obras, vai continuar as tradições da literatura da Caxemira. Deixa eu só mudar aqui para vocês conseguirem enxergar. Esse aqui eu estou mostrando uma imagem já bastante tendenciosa, mostrando aí a destruição das imagens hindus por Sikandar. Sim, aí chegamos aqui o escritor da corte, que vai ser o Shrivara, né, que vai escrever uma nova história da Caxemira, né, baseando-se naquela grande obra clássica do Kalana, do século XII, que vai ser o Raja Tarangire. Né, e quem vai retomar vai ser o professor, o mestre do Shrivara, o Jonaraja, e o Shrivara depois continua e vai fazer uma outra versão do Raja Tarangire. Percebam vocês que aqui você tem a escrita desse épico, da história da Caxemira, mas também tem tanto em sânscrito quanto em persa. Aqui eu estou mostrando uma versão em persa já no século XVIII, né, da Caxemira, na dinastia Dogra. Mas existem relatos de Shrivara que ele, junto com o Al-Abidin, o sultão, ele tinha uma verdadeira devoção das tradições do Vishnuísmo. Né? O Vishnuísmo
ele vai ser bastante influente na arte caximirense. O sultão, inclusive, quando ele está num determinado episódio junto com o Srivara, ele ele contempla as belezas das montanhas Pir Banjal, do lago, e ele se surpreende com a mudança do tempo, né, reclinando-se no barco que ele estava, e o poeta, o Srivara, recitando versos de uma obra vishnuísta em sânscrito, que o sultão fala depois que essas canções do Gita Govinda lembram uma devoção, um sentimento de devoção maravilhosa que ele tem com Vishnu. E ele observa depois como que seres celestiais, chamados Gandharvas, aparecem como uma espécie de veneração aí ao firmamento. E aparece depois uma série de evento climático que causa maravilhamento do sultão, que vai ser o início das de neve e espalhar as flores nas regiões do lago. Então parece que era uma espécie de devoção conjugada que o sultão experimentou nessa época. Isso demonstra a admiração que ele tinha pelo Vishnuísmo. Aqui você tem outra obra que foi traduzida do persa, a obra Yusuf va Zuleika, que vai ser traduzido para o sânscrito, para o Srivara, né, que vai ser o Kautukan. Então você vê, novamente, é a tradição persa, Islã e o sânscrito sendo bastante influenciados um pelo outro. Só mudar aqui minha figura para ficar melhor aqui. Bom, então essa classe de letrados vai ser novamente reincorporado na estrutura do Estado pelo Ala-Abedin. Né? Ele patrocina a literatura e esses brahmanes, chamados os bandits depois, que na época eram chamados de Karhuns. Né? Aqui está retratado procurando a ajuda de um líder Sikh do século XVII, o Guru Teg Bahadur, contra as incursões do imperador mogol da Índia, o Aurangzeb, que estava perseguindo esses pandits, né, que são os brahmanes letrados. Então, na época do Abedin, você tinha um grande patrocínio de literatura e também veio aí já também a ajuda e o envolvimento de muitos brahmanes letrados. E aí mistura-se as tradições do sânscrito e do persa, se engajando uma intensidade muito pouco visto em outras regiões na Índia. O sultão ele patrocina a literatura, ele patrocina também a produção em outras línguas, né? E isso então produz uma cultura única da Caxemira no século XIV, XV em diante. É admirável como isso se torna uma coisa bastante única. E o sânscrito também era usado também para a administração governamental cotidiana, não somente para as expressões literárias. Né? E o Abedin ele vai continuar a tradição da Caxemira em apoiar a literatura sânscrito. Ele encomenda, como eu falei, obras do John Naracha, que vai falecer em 1459. O Srivara ele vai continuar trabalhando de 1459 até sua morte em 1486. O Srivara ele vai ser um renomado escritor em sânscrito que vai narrar a história da Caxemira, continuando a tradição começada pelo Raja Tarangiri por Kalana. Né? No reinado desse sultão também você tem a chegada de obras vindos de terras além da Índia, né? Como na Índia e além. Né? Então um dos que vem de outras regiões da Índia, de Karnataka, é o Artavaveda. E isso tudo é recitado e propagado por brahmanes locais. E também na corte de Ala-Abedin você tem clássicos, tradução de clássicos sânscritos traduzidos para o persa e vice-versa. Você tem, por exemplo, a tradução do Mahabharata, o Raja Tarangiri, né? Provavelmente aquela versão do Kalana, que vai ser traduzido para o persa. Na direção oposta você tem tradução, como exemplo, o Bhatavarta vai se inspirar no grande épico persa, que vai ser a obra de Firdusi, que vai ser o Shahnameh. Ele vai, como modelo para ele escrever em sânscrito o Jaina Vilasa. Isso tudo sob patrocínio do sultão Ala-Abedin. O Srivara ele vai traduzir do persa para o sânscrito quase que logo depois da publicação
nas terras persas pelo poeta sufi Abd al-Rahman Jami, né, em 1483. E esses contos de Yusuf Zuleika ele traduz também para o sânscrito, né, já por volta de 1505. Né? Então, é notório essa observação de como é que é surpreendente a rapidez da transmissão da cultura persa para Caxemira no século XV, século XVI. Né? É uma interpenetração de culturas linguísticas bastante evidente na Caxemira. Né? Então, essas duas línguas elas vão ser encontradas também nas grandes obras, nos santuários sufis locais, em inscrições que você encontra em lápides muçulmanos do século XV e XVI na Caxemira. Então, na época, o reinado de Abidin, do sultão, ele vai testemunhar um momento singular nesse envolvimento da cultura do mundo sânscrito do mundo persa. Né? E isso tudo vai produzir uma singularidade, né? Uma literatura persa bastante conhecida, inclusive por muitos brahmanes, né? E também as obras do sânscrito sendo traduzidas para o persa naquela região. Né? Enfim, isso tudo vai produzir então uma característica bastante interessante. Né? Claro, a influência dos brahmanes vão se dar no corpo de funcionários, de letrados na Caxemira, né? Que são chamados carcuns, depois vão ser chamados pandits da Caxemira. Né? E, além disso, você tem as tradições dos escritores da Caxemira, como eu mostrei, Lala, entre outros, né? Inclusive os seguidores de Ramadani, e por assim vai. Os brahmanes, eles inclusive liam os textos clássicos da literatura persa, né? Nas escolas locais chamados maktabs. Eles liam obras de Rumi, de Ferdowsi, de Nizami, da literatura persa. Isso tudo floresceu durante o período do sultão Zayn al-Abidin. Bom, aí depois no final, aí, já no final da dinastia do sultanato, depois do governo de Al-Abidin, você tem uma queda e uma série de mudanças na Índia. Né? Você tem o florescimento da dinastia, a ascensão da dinastia Mogol. Então são povos que vêm ali da Ásia Central e começam a estabelecer, derrubam o sultanato de Delhi e começam a construir um império, e aí largamente ignoram o Vale da Caxemira. Você tem história de que talvez o primeiro grande imperador mogol, depois no século XVI, XVII, que vai ser o Akbar, ele em 1585 ele envia um exército para Caxemira, mas é derrotado um ano depois. 3 anos depois disso, Akbar ele faz uma visita oficial a Srinagar e ele formaliza a anexação ao Império Mogol. Né? Então aí você já tem o início do envolvimento dos mogóis aí na Caxemira. E você não tem um governo mogol direto do Padshah, né, o imperador mogol, até mais ou menos aí já na época de Shah Jahan. Shah Jahan vai depois reorganizar as províncias do Império Mogol e cria uma província direta, autônoma, que vai ser chamada Suba, com a capital em Srinagar. Inclusive aqui, durante esse período, há muitos jardins famosos com influência também persa, naturalmente, com a organização dos Bagh, né, jardins simétricos quadrangulares em 4 partes, vão ser construídos na região também do Vale da Caxemira. E um deles, que vai ser aqui está retratado, vai ser o Nichad Bagh, em Srinagar, que dizem as lendas, o próprio imperador mogol, o Shah Jahan, ele ficou com inveja e depois ele decidiu cortar o fornecimento de água dessa época. Enfim, são histórias que se contam depois das lendas posteriores. E já no período, já no início do século XVIII, você teve
uma entrada de outros eventos notórios dentro das influências muçulmanas. Um deles, em 1700, por volta de 1700, um rico comerciante da Caxemira, ele trouxe das terras sagradas muçulmanas um cabelo, uma relíquia de Maomé, que vai ser o Mo'i Muqtas, e depois constrói isso num santuário próprio, que vai ser o Hazrat Bal, aos margens do lago, grande lago Dal, no Vale da Caxemira. E é claro, isso depois do período do Aurangzeb, já no período final aí da decadência do Império Mogol, você já tem um enfraquecimento da presença mogol no Vale da Caxemira. Ainda mais depois do saque, o infame saque do líder persa, o Nadir Shah, em 1738, sobre Delhi. Então, praticamente interrompido já a influência dos mogóis que estavam vindo da Índia ali sobre a Caxemira. Agora a gente entra em outro período que vai ser com a ascensão dos Durranis, na dinastia Durrani, dos afegãos, que ascendem no Afeganistão, estendem suas influências ali em regiões do Irã, boa parte do Afeganistão, e também boa parte aqui da região da Caxemira, aqui no mapa em 1762. E vai ser decorrente de um líder afegão que ascende, o Ahmed Shah Ahmed Durrani, depois da queda dos mogóis da época. E o governo afegão dos Durrani sobre a Caxemira vai ser bastante duro. Ele impõe pesados impostos sobre a população. Isso depois, inclusive, vai ter um governante local que vai ser um Punjabi, um militar Punjabi, que vai ser o Raja Sukhdevan Mal. Ele organiza uma rebelião em 1762 e é reprimido. Enfim, eu trouxe aqui um retrato aqui, já do século XIX, da capital Kandahar, do Império dos Durranis, aqui com a cidadela e o bazar retratado. Bom, a Caxemira também vai, depois, com a queda dos Durranis, vai começar a ter uma certa independência, e depois de vários séculos de domínio muçulmano, a Caxemira vai cair para conquistadores sikhs vindos ali do Punjab a partir de 1820. Isso vai se dar muito em cima de um líder, o fundador do Império Sikh, que vai ser o Ranjit Singh. Após a Batalha de Shopian, em 1819, aqui ele está retratado desfilando triunfante nas ruas aí do Vale da Caxemira. E dizem que, claro, os Sikhs eles vão limitar muito a influência dos muçulmanos. Ele vai inclusive fechar a principal mesquita Jami Masjid em Srinagar, vai proibir, os Sikhs vão proibir a realização da chamada pública, a oração dos muçulmanos chamada Azan. Dizem que os impostos são tão altos no campo que as extensões do campo ficam despovoadas. Isso inclusive vai resultar depois uma fome no Vale da Caxemira em 1832, que vai rever todos os impostos sobre a terra na Caxemira. Agora, a Caxemira ela vai começar, ela é extremamente lucrativo para o Império Sikh. É a região, se não me engano, a segunda mais rentável no Império Sikh. E é justamente uma delas vai ser na produção de tecidos, que eles têm ali uma produção própria de lãs, de tecidos extremamente finos e delicados. E ali você tem então um incentivo durante esse período também da produção desses tecidos, então, ao longo do século XIX. E eu tenho aqui até um retrato aqui do famoso chale da Caxemira sendo produzido aí, sendo fabricado durante esse período. Eu esqueci de também trazer deixa eu ver como é que eu estou aqui Sim, aí depois haverá uma série de rebeliões, já a partir das campanhas de Gulab Singh, que servia aos Sikhs, era um hindu que depois, quando tinha se governado, ele acabou se rebelando. Depois, ele tinha servido aos Sikhs, mas depois ele vai se destacar em uma série de campanhas anexando para a Caxemira a região de Jammu, por exemplo, em 1820. E depois ele vai anexar outras regiões em Ladakh, em Baltistan. E depois, com o tempo, a partir da guerra Anglo-Sikh, que vai se dar em 1845,
o Gulab Singh ele vai se mostrar como intermediário entre os Sikhs e os britânicos da Índia. Né? Depois da Batalha de Sobraon, em 1846, ele vai aparecer como mediador e conselheiro, inclusive para os britânicos, na figura do Sir Henry Lawrence, e 2 tratados vão ser assinados, um deles em Lahore, que vai entregar partes do Punjab ocidental para os britânicos, e aí você teve uma indenização paga, 10 milhões de rúpias, que vão ser pagos do Gulab Singh para os britânicos, e com isso, em contraparte, o Gulab Singh vai ter uma plena autonomia diante dos britânicos na Índia. E ele vai fundar então essa dinastia Dogra a partir de 1846, que vai vigorar até mais ou menos 1947. Isso tudo vai ser amarrado no Tratado de Amritsar. Né? E o Gulab Singh, então, ele se torna praticamente o regente, o Marajá hindu, independente da região de Jammu e Caxemira. E os Dogras vão ser muito úteis para os britânicos, porque eles mostram muito leais, não somente nos combates contra os Sikhs, na guerra anglo-Sikh, como também durante as revoltas indianas, 1857, em que a Caxemira serviu de refúgio para muitos afetados pelos rebeldes indianos que buscavam sua independência. Né? E os britânicos recompensam, então, da dinastia Dogra, garantindo a linha de sucessão. Né? Então, depois da morte de Gulab Singh, você teve, em 1857, a sucessão para o seu filho, o Ranbir Singh, que vai acrescentar, inclusive, partes de Gilgit, Nagar e Hunza para o Caxemira, né? O domínio da Caxemira dos Dogras. Então nasce esse Principado da Caxemira e Jammu, que vai se consolidar a partir de 1857 e 58, né? Embora tivesse bastante disparidades, né? Você tinha o Baltistan e Gilgit no norte, bem pouco povoado, mais de muçulmanos xiitas. A região de Ladakh era culturalmente bastante ligada ao budismo e aos tibetanos. O sul, em Jammu, você tinha uma população grande de hindus, muçulmanos e sikhs. E no Vale da Caxemira Central, você tinha uma população predominantemente muçulmana sunita, né? E regiões mais a oeste, ali próximos hoje do que é na fronteira com o Paquistão, você tem também muitos muçulmanos, muitos ligados inclusive a pashtuns e muçulmanos diferentes dos sunitas do Vale da Caxemira. Muito etnicamente diferente, inclusive alguns xiitas também vindos do norte que também tinha presença na região, como por exemplo a região do Punt. Então, os muçulmanos, apesar de serem maioria no Vale, eles, durante o período da dinastia Dogra, eles sofreram bastante com a dominação da elite muçulmana. Aqui tem um retrato de Srinagar, já numa foto no início do século XX, e também o selo garantido dos britânicos aí na época da dinastia da regência do Marajá Hari Singh, que vai reger de 1925 a 1949, o último Marajá, né, da dinastia Dogra da Caxemira. Mas durante o período da dinastia Dogra, os muçulmanos vão sofrer bastante com altos impostos, né, com trabalhos forçados não pagos, leis discriminatórias, né. Muitos muçulmanos, diante disso, migram, fogem para Punjab, né, devido à fome e também à política dos governantes Dogra. Né, e tem relatos do campesinato, a grande parte do campesinato eram de muçulmanos, eram muito pobres, né, e governados para essa elite hindu. Né, e há relatos desses camponeses muçulmanos carentes de educação, de quase sem direitos nenhum, né, e endividados e muito pouco politicamente organizados, até mais ou menos na década de 1930. E o Hari Singh, quando ele ascende ao trono da Caxemira em 1925, que vai reinar até 47, ele vai praticamente concluir a dominação britânica na região. E depois, quando os britânicos se retiram da Índia, tentam organizar a retirada, você tem aquela tragédia da partição.
né? A Índia já com vistas à independência, em agosto de 47, o Paquistão no mesmo sentido, né? E na Caxemira você tem já o aparecimento de uma grande revolta. Deixa eu ver se está aqui no próximo. Está aqui. Aqui tem, inclusive, o retrato do Hari Singh aqui, à direita, né? E em 47, especificamente em agosto de 47, você tem uma revolta de muçulmanos da região de Pund, ali próximos ali do Paquistão, recém a vias de dependência, e vão sofrer a repressão das tropas mandadas pelo Maharaja, o Hari Singh. E inclusive chega a disparar em agosto com essa multidão, né? E tem relatos de que em Pund tinha muitas pessoas do Paquistão que estavam tentando organizar essas rebeliões em Pund. Você tem, claro, retratos de massacre de muçulmanos e eventualmente esses rebeldes de Pund declaram, inclusive, um estado independente, um governo independente que eles chamam de Azad, Caxemira, em 24 de outubro de 1947. Era um contexto bastante conturbado, né? Muitos estados principescos e regiões da Índia tinham que decidir a adesão ou não ao Estado da Índia ou não. A grande parte vai aderir à União Indiana. Agora, na Caxemira fica uma coisa meio aberta, né? Diz que o Maharaja odiava o primeiro-ministro, o primeiro líder de governo da Índia independente, o Nehru, que inclusive era um caxemirense, descendente dos Pandits, os Brahmanes, e ele odiava Nehru. Então, e Nehru não gostava do Hari Singh, porque representava o que tinha de mais atrasado do passado caxemirense, porque era um Maharaja, enfim, e tinha a verdadeiro horror como ele tratava a maioria da população muçulmana. Isso não condizia com a visão de Nehru, né? E, eventualmente, em 1947, a Caxemira, você tem relatos que a população caxemira é basicamente 77% muçulmana, das vários espectros, né? Tanto do xiismo quanto do sunismo, e de origens étnicas diversas, e em torno de 20% dos hindus, né? Entre outras minorias menores aí que existiam, os budistas e por assim vai. E o Hari Singh, ele, diante desse cenário de decidir a adesão, ele vai postergar a decisão dele se adere ou não à Índia, e mesmo porque ele tinha uma ligação também, muito comércio com o Paquistão. Então, isso fica pendente nessa decisão com a Índia. E vem esses distúrbios, né? Em Jammu, em outubro de 1947, você teve pashtuns que vinham da fronteira noroeste do Paquistão, recrutados pelos rebeldes Punt, eles invadem a Caxemira, junto com o apoio dos rebeldes Punt, né, que ficam indignados com as atrocidades cometidas contra os muçulmanos, que foram cometidas muçulmanos em Jammu e Pund. Você teve também isso visto como uma forma de amedrontar e forçar a decisão de Hari Singh, né, em mudar a sua tendência de negociar com o governo indiano, né? E o Maharaja, em vez disso, decidiu procurar o governo indiano, né? E junto com a assistência do Lord Mountbatten, que vai ser o último vice-rei da Índia, que estava em retirada em 1947, 48, e o Maharaja concordou que eventualmente iria se juntar à União Indiana, né? E assim que o Maharaja assina esse instrumento de adesão, você tem um envio de muitos soldados indianos que entram na Caxemira. Eles expulsam algumas tropas paquistanesas da época, exceto aí alguma presença que estava sendo mais protegida por rebeldes, né? E a situação não se resolve, né? Mesmo porque depois, deixa eu ver onde é que eu estou aqui com... A situação não se resolve porque, eventualmente, o Nehru, um ministro um primeiro-ministro nomeado pelo Maharaja, que vai ser o Sheikh Abdullah, que está aí retratado, eles entendem que isso deve passar por uma consulta popular. Só que nunca se sabe de onde quem seriam aqueles que participariam ou não. E outra coisa, uma coisa que ficava bastante problemática era a presença de militares, tanto de indianos como também de militares paquistaneses ou da causa muçulmana, que pudessem intimidar e influenciar no processo aí desse referendo
a ser realizado. Então Nehru, o governo indiano busca uma solução nas Nações Unidas, no início de 1948. E as Nações Unidas criam uma comissão, que vai ser chamada Comissão para a Índia e Paquistão, a UNCIP, que se fala em inglês. E no Conselho de Segurança aprovado a Resolução 47 de 1948, para tentar resolver esse impasse da Caxemira, né? E essa missão da ONU, ela insiste que deveria ser feito um referendo da população de Jammu e Caxemira, né? O primeiro-ministro indiano, o Abdullah, ele concorda em parte com isso, né? Só que a forma como deve ser realizado esse referendo nunca foi entendida entre as duas partes, porque cada um acusava a presença excessiva e intimidadora dos militares, pessoas que vieram de outras regiões poderiam participar da votação ou não, enfim. Em janeiro de 49, a resolução dessa comissão das Nações Unidas declara que a questão de adesão de Jammu e Caxemira para a Índia e o Paquistão deve, então, ser decidida num referendo, né, livre e imparcial, né, e ambos os países deveriam aceitar o resultado desse referendo, né, o Paquistão deveria retirar presenças de intrusos, também de forças paquistanesas, e os indianos também deveriam retirar suas tropas para a realização disso, desse plebiscito, né, mas ambas as partes, a Índia e o Paquistão, não concordam, não chegam a um acordo sobre isso, né? Tem diferentes interpretações sobre como proceder aí nessa votação e na desmilitarização. Nos últimos dias de 1948, há uma assinatura de cessar-fogo, né, sob os auspícios das Nações Unidas. Teria previsto um plebiscito a ser realizado pela ONU, nunca foi realizado. As relações entre o governo indiano e paquistanês, a partir daí, vão azedar cada vez mais, inclusive com confrontos bélicos em 1965, 1971 e 99. A Índia, ela controla hoje, deixa eu ver aqui como que eu estou, ela controla basicamente um pouco mais da metade da Caxemira, de Jammu, né? Inclusive a boa parte da Vale do Caxemira. E em torno de um pouco mais de um terço, é administrado pela região do Paquistão, principalmente a região norte aqui e na fronteira, a região de Punt, o Baltistan e Gilgit. É assim que se encontra, de fato, a administração, né, desses dois estados na região da Jammu e Caxemira hoje, né? Essa região aqui ao norte é bastante de muçulmanos, embora muito pouco povoado. Essa região aqui de Punt, muito mais próximos da fronteira do Paquistão, tem uma linha de controle a ser estabelecida. E para dificultar ainda mais a situação, na década de 59 a 60 e pouco, você tem também as reivindicações da China nessas regiões, né? Sendo que a China tinha já a intenção de construir uma rodovia Trans-Karakoram, que ligaria a região do Tibete com o Xinjiang, né, na região que mais oeste da China, que passaria nessa região. Negociou-se em 65 ceder ao Paquistão essa região próximas aqui da Caxemira paquistanesa, né? Mas haverá confrontos, uma delas com o governo indiano em torno daqui da região de Aksai Chin, né, que até hoje você tem aí desentendimentos dessa fronteira chinesa com a Índia, nesse caso aqui. Tudo isso vai compor, então, as dificuldades da Caxemira nos dias de hoje. O que eu busquei aqui retratar para vocês era muito mais uma questão da cultura, da história, né? Não devemos simplificar a Caxemira apenas agora em questões de entendimentos, que, claro, vêm das indecisões do Hari Singh, e também de séculos de opressão, uma maioria da população camponesa muçulmana local. Você também teve o outro lado, na época de Abidin, você teve um período de fusão da cultura muçulmana persa e sânscrito dos brahmanes, uma coisa extraordinária, né? Florescendo nos escritos, florescendo na arte. A escola Caxemira tem miniaturas pintadas que são um primor, com temas hindus e influência da miniatura persa. Você tem tradução de textos
de sânscrito para o persa para o sânscrito, e épicos, peças e do sânscrito. Tudo isso produziu uma cultura bastante diversificada, interessante da Caxemira. E, claro, no andamento do desmonte, da saída do domínio britânico da Índia, você teve as consequências da partição do Paquistão, um governo muçulmano, e a Índia de Nehru, e isso as consequências da indecisão do último Maharaja da dinastia Dogra na Caxemira, o Hari Singh, que a sua indecisão apenas vai piorar uma situação que hoje se encontra num impasse sobre como realizar esse referendo que foi sugerido pelas Nações Unidas em 1948. Hoje você amplifica esses conflitos porque desde a década de 70, tanto a Índia quanto o Paquistão têm armamentos nucleares. E até hoje as relações são bastante delicadas. Enfim, eu gostaria de terminar por aqui, né? Eu vou deixar isso aqui gravado no meu canal do YouTube, também no Instagram, e nos vemos aí. Vou deixar algumas descrições aqui da aula, algumas dicas de leitura aqui na descrição embaixo, no caso aqui do canal do YouTube. E aí a gente vê em situação futura em outro tema. Tá? Obrigado aí, gente. Até mais.